Fala pessoal, tudo certo com vocês? Se prepara aí, que no vídeo de hoje eu vou te ensinar a utilizar push buttons da melhor maneira possível, bem fácil. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Então, pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui, continuando aí com a parte de automação com o ESP32, nós vamos aprender a utilizar aí push buttons, ok? Então, o que é um push button? Na verdade, é um botão, né, de pressão, que a gente chama, e quando nós pressionamos ele ou soltamos, ele pode fazer alguma coisa aí dentro do nosso código e dentro do ESP32, tá? Então, qual que é o objetivo de hoje aí? O objetivo de hoje é fazer com que quando a gente aperte esse push button aqui, ele vá fazer com que o nosso LED conectado ao nosso ESP32 pisque. Para quem não assistiu o nosso primeiro projeto aí do ESP32, foi um dos primeiros vídeos aí sobre ESP32, fazendo o nosso primeiro projeto, fazendo um LED piscar. E hoje, então, nós vamos fazer com que esse LED pisque quando nós pressionarmos o nosso push button aqui conectado aos pinos do ESP32. Vamos aqui para a nossa conexão, tá? Na placa aqui do ESP32 e eu vou mostrar para vocês onde e como nós vamos conectar o nosso push button e o nosso LED. Mas claro, antes de tudo, eu quero mostrar para vocês aí o funcionamento de um push button. Vamos dar uma olhada, então, aqui na nossa protoboard, onde eu já tenho as conexões feitas, tá? E eu já tenho o nosso push button aqui conectado. Então, olha só, esse push button aqui é um push button de 4 pinos, tá? E como que ele funciona? Eu vou deixar aí do lado um esqueminha para vocês verem que desse lado aqui, ó, nós temos uma conexão que já está feita. Então, se eu conectar um componente aqui e aqui, ele já vai fechar o contato. E desse outro lado, da mesma forma. Então, esse lado aqui está conectado com esse lado aqui, como vocês podem ver na imagem, no gifzinho que está aí no vídeo, tá? Então, o que acontece? Quando nós pressionamos esse botão aqui, o push button, ele vai fechar o contato entre esses dois lados aqui, ou aqui, tá bom? Então, dessa forma, a gente fecha o contato e, claro, a gente tem uma parte de programação para fazer com que o nosso LED pisque. Deixa eu pegar aqui um push button para mostrar para vocês. Olha só como que é aqui ó, o nosso push button, tá? Então, esse push button aqui é de 4 pinos, ou seja, essas duas partes aqui ó, estão conectadas internamente e essas duas aqui também. Então, quando nós pressionamos ele, nós vamos estar fazendo contato entre essas duas partes aqui. O legal de utilizar push button de 4 pinos é que, claro, no nosso projeto aqui nós vamos utilizar somente essas duas aqui, ó, né? Essa e essa, mas eu poderia simplesmente pegar essa conexão aqui e conectar nesse pino aqui, porque é a mesma forma. Então eu teria mais duas conexões disponíveis, ok? Então, isso é bacana. Eu poderia claramente utilizar um push button de 2 pinos, mas como eu tenho esse de 4 pinos, eu vou utilizar esse aqui. Então, bora lá. Já entendemos como funciona o nosso push button, agora bora explicar para vocês as conexões e depois nós vamos partir aí para o código, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, eu tenho ainda o LED aqui do nosso primeiro projeto ainda, tá? Ele está conectado no pino 2 do nosso ESP. Tá? Veja que para esse projeto aqui eu larguei o ESP um pouquinho para fora da protoboard, para ficar mais fácil da gente visualizar as conexões. Então, ó, eu tenho no pino 2 do nosso ESP conectado a parte positiva aqui do LED. Ele vem para essa parte aqui e está conectado com um resistor. Então, foi essa ligação aqui que nós fizemos para conectar o nosso LED no nosso primeiro projeto. Lembrem sempre de usar um resistor aí, né, para não correr o risco de queimar o LED de vocês. Então aqui, claro, nós temos o 3V3 alimentando a nossa placa aqui, a nossa protoboard, e nós temos o GND também do ESP alimentando a nossa protoboard aqui. Beleza, LED conectado, alimentação ok. E aqui então nós vamos ligar o nosso push button.
olha só, um pino desse lado aqui está conectado ao GND e o outro pino aqui está conectado ao pino 23 do nosso ESP, que é o pino que nós vamos utilizar para fazer os comandos. Então, o código que está rodando aqui já é o seguinte, ó, quando nós apertamos, ele vai fazer com que o LED pisque. Ele entra numa parte do código e vai fazer com que o LED fique piscando, tá bom? Um detalhe, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês de novo aqui, ó. Utilizem esse tipo de fio aqui, ó, cabo de rede Cat6 que eu utilizei para fazer os projetinhos de vocês, porque fica muito bonito. Olha só como é que fica as conexões aqui, ó. Não utilizem esse tipo de fio aqui, ó. Claro, tem muita gente que utiliza, né? Mas olha a gambiarra que fica isso aqui. Olha a gambiarra que fica. Compara agora essa parte aqui, ó, com essa parte aqui, ó. Vou trazer um outro projeto que estou trabalhando aqui, ó. Olha só, essa é uma parte feita com os fios aí de rede que eu expliquei para vocês. E olha isso aqui. Olha essa outra parte aqui, ó. Você começa a ter ligações maiores aí, vai ficar praticamente o impossível de você trabalhar com isso aí. Então, faça de uma forma bem simplificada. Eu sei que demora um pouco para a gente trabalhar dessa forma aqui, mas é uma forma muito mais organizada. Mas, bora lá. Agora, partiu então para o nosso código. E na parte do nosso código aqui, ó, vocês vão ver que é bem simples, tá? O que que nós temos aqui? Primeira coisa, nós temos criadas duas variáveis, que elas vão definir sempre que o LED pin aqui, ele vai estar no pino 2, e o pino do botão, então, vai ser o pino 23, tá? Que nem eu já mostrei para vocês ali na conexão. Então, são duas constantes, né? E são int, né? Que são números inteiros aqui que eu vou utilizar, tá? Então, são variáveis constantes que vão utilizar números inteiros aqui. Então, primeira coisa, no setup aqui, assim como a gente já tinha feito o nosso primeiro projeto, qual que é o modo do pino aqui, né? O LED pin, então, ele vai ser um output, é uma saída, porque eu vou fazer com que ele direcione algo ali, né? Então, faz o quê? Ele vai ligar o LED, então ele vai ser saída. E o modo do pino, do button pin aqui, que é o pino 23, esse pino aqui, né? Ele vai ser um input pull-up, ou seja, ele vai ser uma entrada, e aqui eu tenho um pull-up. Para eu não precisar ligar um resistor num dos pinos aqui do nosso push button aqui, eu faço um pull-up ali, que internamente na plaquinha, alguns microcontroladores têm essa possibilidade. Então, eu já coloco o pull-up aqui, mais à frente a gente vai ver isso, tá? E ele ativa como se fosse um resistor interno da placa. Tá? Então, depois disso aqui definido, então, que o nosso pino do LED vai ser saída e o push button aqui vai ser uma entrada, nós vamos fazer o nosso loop aqui. Então, o que que acontece? Primeira coisa, então, eu vou ter que ler o estado desse botão. Ou seja, se o botão estiver pressionado, eu quero que ele comece a piscar o LED. E quando eu solto, ele pare. Tá? Então, eu vou criar uma variável aqui, né, inteira, que ela vai me dar o estado do botão. Então, ele vai ler o button pin, que é lá no meu pino 23. Então, ele vai fazer a leitura e vai guardar nessa variável aqui. E aí, nós temos uma condição. Se, olha só, verifica se o botão foi pressionado. Então, se, né, o nosso button state, que é essa variável aqui em cima, fazer a leitura e ela for igual a low, ou seja, quando eu pressiono ele, ele direciona toda a carga ali do pino 23 lá para o GND, então ele vai ficar baixo, né? Então ele não vai ter energia ali, enfim, então ele vai ficar baixo. Então ele vai ler dessa forma. E nesse caso aqui, então a gente quer que, se pressionado, o LED começa a piscar. Então, se o nosso button state for low, a leitura que ele fizer do pin for low, né, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever lá no pino 2, né, que é o nosso LED pin aqui que eu defini, que é o pino 2. Eu vou escrever o quê? O contrário do digital read LED pin. Então, o que que acontece? Eu vou inverter. Olha só que interessante esse código aqui, né? Lembra que lá no nosso primeiro projeto a gente escrevia digital write LED pin high, daí dá um delay, digital write LED pin low.
que é para ficar ligando e desligando. Dessa forma aqui, quando ele fica pressionado, ele vai entrar aqui e ele vai escrever lá no pino do LED, né, o pino 2, ele vai inverter o status do LED pin que estava. Então, se quando ele passou a primeira vez aqui, o LED pin estava high, estava ligado no caso, ele vai desligar. Vai esperar 500 milissegundos, né, meio segundo, vai voltar para cá. Então, ele vai estar low, né, porque a gente estava ligado, desligou, esperou 500 milissegundos, voltou para cá, ele estava desligado, low, ele vai deixar high. Então, ele vai ligar, nesse caso. Então, a gente vai ficar fazendo isso a vida eterna aí, até a gente ver que o nosso pino aqui seja high, ou seja, a gente solta ele. E aí, claro, se essa condição de cima aqui, se o botão não for igual a low, ele vai fazer o quê? Digital right, LED pin low. Ele simplesmente vai desligar o LED por garantia. Beleza? Então, bora subir esse código aqui. Lembram, né, que vocês têm que selecionar a placa de vocês aqui e colocar para fazer upload ou carregar o nosso código. Então, vamos carregar aqui, ó. Já estou carregando o código, estou com a placa conectada. Está concluindo aí, então, né, o upload feito, né? Vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, né, a placa. Então, olha só, a placa está conectada, porém não aconteceu nada. Por quê? Porque eu preciso pressionar o botão para que o meu LED entre naquela condição aqui, ó, né, e comece a piscar. Então, vamos lá. Pressionei. Enquanto eu seguro pressionado, ele vai fazer com que o LED pisque, né? Então, olha só. Soltei, parou. Pressionei novamente, ó. Ele vai continuar piscando até eu continuar segurando aqui, ok? Então, vejam que é uma programação, um código bem simples, é uma conexão física aqui com a nossa ESP32 bem simples, tá? Então, só que é muito útil mesmo, porque vocês viram que o nosso botão aqui, ele não está ligando diretamente o nosso LED lá. Ele está mandando uma informação para o nosso ESP32, que está fazendo o processamento dessa informação e está fazendo aquilo que a gente quer. Então, nós poderíamos ligar um LED, ligar 2 LEDs, 3 LEDs. Nós poderíamos mandar uma informação para uma placa, um display LCD, né? Enfim, dá para fazer uma infinidade de coisas usando um simples push button. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve porque nós vamos ter muito mais vídeos desse tipo aqui. Tá? Já deixa o like, compartilha com alguém que vai gostar dessa ideia. Claro, no início, agora, os meus vídeos sobre ESP32 são bem simples, porque eu quero ter uma lógica e uma sequência bem correta daquilo que você precisa aprender desde o início dos seus estudos com o ESP32. Não esquece de deixar o like, mais uma vez aí, se inscrever no canal e até os nossos próximos vídeos. See you!